Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento então à nossa série de vídeos com os algoritmos de Datamine no R. Estamos na nossa playlist avançada aqui, né? Como eu sempre digo, avançado para a parte dos algoritmos, né? Tem muita coisa bem mais avançada no R, né? Então avançado para os vídeos que estamos vendo aqui, né? Que eu separei do canal, tá? Então tem aquela playlist básica, intermediária e essa aqui seria avançada, tá? Vamos falar hoje um pouquinho sobre então o que eu comentei na última aula, né, sobre regressão utilizando árvores de decisão em Random Forest. Como eu disse, eu ia fazer um vídeo só, mas como ia ficar muito grande, tá? Então eu resolvi partir esse vídeo em dois, tá? Então a primeira parte a gente vai fazer com árvores de decisão, tá? Então deixa eu ir aqui no conjunto de dados aqui, lá no meu diretório de trabalho. Eu tenho esse arquivo aqui, Boston CSV, tá? Que eu peguei lá do UCI. Deixa eu fazer a importação aqui, a mensagenzinha de erro, que não tem importância, tá? Ele vai vir aqui com algumas características, tá? De residências em Boston lá, tá? Então, tem a latitude, longitude, tem seria o preço aqui, né? E algumas outras características aqui que eu já deixei anotado, tá? Então vou transferir isso aqui para um objeto chamado dados, tá? Então aqui tem uma descrição aqui desses atributos, tá? Então a gente tem a latitude e a longitude, a gente tem o MEDDEV, né? Que é o valor médio das casas ocupadas pelos proprietários, que é esse atributo que a gente vai utilizar como uma classe meta, tá? A gente tem o CRIM, que é a taxa de criminalidade per capita, a gente tem o ZN, está relacionado ao quanto da terra é zoneada para grandes propriedades residenciais, o Windows é a proporção da área utilizada para a indústria, Chas é 1 se o setor cessionário estiver próximo ao rio Charles e 0 se não, tá? O NOx é a concentração de óxidos nitrosos no ar, uma medida de poluição do ar. RM é o número médio de quartos de habitação, age é a idade, né? Ah, é a proporção de utilidades ocupadas pelos proprietários construídos antes de 1940, seria a idade do imóvel, né? Diz é a medida de quão longe o trato está dos centros de emprego de Boston. O trato aqui seria a casa, tá? O rádio é a medida de proximidade com estradas importantes, tá? O imposto é o imposto predial por 10 mil em valor, né? E o Petratio é a proporção de alunos por professores na cidade, tá? Então, esses aqui são alguns atributos que vamos utilizar. Então, a gente pode ver que tem 16 atributos, né? E temos 506 instâncias, tá bem? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser eliminar, então, o Tower e o Tract, tá? Então, a gente pode dar uma olhada aqui, tá? O Troll aqui e o Tract. O Tract é o ano, tá? Isso aqui não é relativo para nós, não é interessante, e o tal também não, que seriam os bairros aqui, tá? Então isso aqui não é interessante para a gente, porque... Deixa eu tirar isso aqui, tá? Então eu eliminei essas duas colunas e estamos com 14 atributos agora, tá? Por que eu digo que não é importante, tá? A regressão em árvores de decisão, tá? Se vocês lembrarem lá de árvores de decisão, tá? E de regressão, tá? A regressão a gente sempre trata com valores numéricos, né? A gente sempre vai fazer uma predição numérica, tá? E aí o que acontece em árvores de decisão? Tá? Em árvores de decisão, quando a gente utiliza junto com esses atributos numéricos, tá? As folhas lá da árvore, tá? Ele não vai ter um valor que esse valor vai ser a média calculada para aquela folha, tá bem? Por isso que se diz que é uma regressão com árvores de decisão, tá? Porque como é tudo número, tá? Ele não vai fazer a predição pelo número, ele vai fazer pela média daquela folha, tá? Depois a gente vai ver um gráfico aqui da árvore gerada e talvez fique de melhor entendimento, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um plot aqui pela latitude e longitude, tá? Então a gente tem a longitude, a gente tem a latitude e aqui seriam os imóveis dentro da área, lá em Boston, tá? O que eu posso fazer? Eu posso dar um plot também nos pontos, tá?
em que da latitude e longitude, onde o Chas for igual a 1, tá? Ou seja, que estão perto do rio Charles, né? Então seriam esses os pontos aqui, deixa eu dar um zoom de novo. Então seriam esses pontos mapeados aqui que estão próximos do rio Charles, tá? Aos quais foram fornecidas essas informações, tá? Eu posso dar um summary no NOx aqui, que seria o índice de poluição, né? Então a gente pode ver o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, a gente pode ver o terceiro quartil e o valor máximo aqui, né? A gente pode ver que a média aqui está em 0,55, né? Então a gente pode fazer uma comparação, dizer que o que está acima da média, tá, seria prejudicial, tá? Então eu vou dar um plot também nesses pontos, tá? Onde o NOx for maior do que 0,55. Então tem que dar um plot na latitude e na longitude eu vou colocar uma cor verde, tá? Então dei um plot aqui. Então a gente pode ver aqui no nosso gráfico que o azul é o que está perto do rio Charles e o verde, tá? Pode acontecer de algum azul ter sido preenchido pelo verde também, tá? Só onde aparecem os maiores índices de poluição no caso, né? Só para a gente ter uma ideia aqui do comportamento desses valores, né? Eu posso dar um summary também no MedDev, né? Eu posso ver que a média aqui ficou em 22,55, tá? Eu tenho uma mediana aqui também de 21,20, tá? Então aqui eu vou dar, eu vou mostrar esses pontos aqui também que ficaram acima da nossa mediana aqui, tá? Então 21,22. Ou posso mostrar também os pontos que estão acima da nossa média. Vou colocar a média que fica melhor que a gente já utilizou no outro, né? Então vou colocar 22,5 e 22,5 aqui também, tá? Vamos dar um plot nisso aqui e aí a gente consegue ver os pontos vermelhos aqui que ficaram acima, né, da média, tá? Então a gente consegue ver que foram bastantes pontos aqui na cidade de Boston, né, desse conjunto de dados, tá? Então algumas informações que a gente já tem, o centro de poluição, a gente tem onde está o rio aqui, algumas residências no entorno do rio, e a gente pode ver onde é que teve os maiores valores aqui. Tranquilo? Então, vamos fazer uma exploração dos dados, tá? Então, vocês podem carregar aqui a biblioteca rpart, tá? Podem carregar também a rpart.plot, tá bem? Quem não tiver, faz a instalação e carregue a biblioteca caltools também, tá? Vou fazer uma separação da nossa base de dados, então base treinamento, base teste, tá? Que a gente já vinha fazendo os outros conjuntos. E como eu quero fazer a predição pelo MedDev, né, que é a média dos valores, tá? Então eu vou utilizar ele para fazer as partições. Criei aqui nossos objetos, base teste, base treinamento, tá? Vou criar o classificador, então vou chamar rpart para criar a árvore, né? Então, MedDev em função de, que é o tio, né? Então, latitude, longitude, o CRIN, o ZN, o Windows, o CHAS, o NOx, o RM, a idade, o DIS, o RED, taxa e o Petratio, tá? Então, podem ver que eu passei bem como a, a gente passaria para uma regressão linear múltipla, né? Então pode passar dessa forma aqui, tá? A base de dados, né? Então o data vai ser a base de treinamento, que eu vou criar o classificador, vou dar um Ctrl Enter aqui. Criei o meu classificador, eu posso dar um summary no classificador, tá? E aí vocês podem ter uma ideia da estrutura da árvore, como que ela se comportou, tá? Então eu tenho os nós aqui da árvore, eu posso verificar os nós, quantas observações eu tive em cada nó. Então aqui no nó 11 eu tive 53 observações, eu tenho a média, eu tenho o desvio padrão aqui, a média do erro, né? E algumas outras informações bem interessantes, tá? Então vocês podem verificar cada nó da árvore por aqui, tá? Mas é melhor a gente ver a própria árvore, né? Então deixa eu dar um Ctrl Enter aqui. Então PRP,
que é da biblioteca rpart.plot, tá? Então ele plota uma árvore aqui de uma forma um pouco melhor, né, de visualizar. Então a gente pode ver que na raiz da árvore aqui a gente teve o RM, né? Então se ele for menor do que 7, se yes, então ele vem por Nox, né? Se ele for no, então é o próprio RM também. Aí é 7.4. Se for 7.4, então a média ficou em 34, se for menor, né? Se for maior, se não for maior, então é 45, tá? O que acontece? Isso daqui é a média calculada para todos esse intervalo que a gente tem daqui até aqui, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Nox ele é maior ou igual que 0.67. Se sim, ele vem para este galho da árvore. Se não, ele vem para este aqui, tá? E aí ele vem para o CRIM aqui. O CRIM é maior do que 7? Se sim, ele vem para a folha da árvore, tá? Isso aqui dentro desse intervalo tem diversos valores, tá? Só que o 11 ele representa a média desses valores, tá? Ele não é o valor fixo, tá? Ele tirou uma média para a folha e colocou o 11 aqui, tá? Se ele for maior, se ele não for maior que 0.7, então ele vem para esse lado da árvore aqui, ele vem para essa folha, tá? Os valores que estão nesse intervalo, que não são maiores que 0.7, tá? Então ele calcula e tirou uma média, que a média ficou em 18, tá? E esses valores vocês podem conferir eles por aqui. A gente tem as médias aqui, ó, tá? Então a gente tem aqui os nós que foram gerados e a gente tem as médias também que foram calculadas, tá? Então a regressão com árvores de decisão funciona mais ou menos assim, tá? Na árvore gerada na folha, a gente tem uma média para o intervalo que foi calculado, tá bem? Então não é como uma árvore normal, né? Que os atributos podem ser categóricos lá. Então a gente tem sim, não, compra, não compra, tá? Ou os valores binários, por exemplo, né? Sim, não, 1 e 0. Então aqui a gente tira uma média desses valores porque eles são numéricos, né? Acho que assim fica melhor de entender, tá bem? Como eu sempre digo, vocês têm que dar uma olhada na teoria, né? Entender como que o algoritmo funciona, tá? Isso aqui é só para mostrar como que vocês geram uma regressão com árvores de decisão, tá? Bom, eu posso fazer então a predição, né? Então eu posso criar um objeto chamado previsão aqui, usando a função predict, eu passo o meu classificador e passo a base de treinamento menos a coluna 3, ou o atributo classe meta, né? Menos 3. Por quê? Porque na nossa base de dados ele estaria nessa coluna aqui, na coluna 3, né? Então eu desconsidero ela para fazer a predição, tá? Então criei a previsão, eu posso dar um plot aqui, eu posso ver os valores que foram previstos, né? Eu posso dar um plot de novo aqui nestes dados. Eu vou dar um plot aqui no MedDev de novo, tá? Ele está com o valor da mediana, mas não tem problema, tá? Vocês podem mudar aqui pela média que eu mudei lá em cima, tá? E agora eu vou dar um plot aqui com a previsão, quando a previsão for maior do que 21.22, que vocês podem substituir pela média também, tá? Então na latitude, na longitude, e eu vou colocar a cor blue, tá? E o símbolo eu vou colocar um cifrão aqui, tá? Para a gente poder fazer uma comparação, tá? Então a gente pode ver aqui que ele sobrepôs alguns dados, né? E outros ele não sobrepôs, tá? Então esse aqui foi o que ele não conseguiu classificar, tá? E o que ele está sobreposto ele classificou corretamente. E alguns ele classificou errado, né? Colocou um valor onde não era. Por exemplo, esse daqui, ó. Ele é branco, eu posso ver que a bolinha é branca por baixo, ele colocou um cifrão por cima, tá? Bom, aí depois vocês podem calcular também a taxa de acerto e a taxa de erro, né? Então pode carregar aqui a biblioteca MISC Tools, né? Então quem não tem, carrega essa biblioteca. E eu posso calcular aqui o R-squared, né? Da nossa base de treinamento, tá?
Então eu passo a base de treinamento como primeiro parâmetro aqui na coluna, né, nosso atributo medDef, e aí eu calculo os residuais, né? Então os residuais eu faço pela base de treinamento medDef menos a previsão, tá? Assim que eu calculo os residuais, tá? E aí eu calculo o nosso R, né? R squared aqui, tá? Então a gente ficou com R squared aqui, por exemplo, de 0,8. Então ficamos com a taxa de acerto, uma acurácia aqui em torno de 80%, tá? Então eu vou fazer agora a predição utilizando a base de teste, né? Claro, eu usei a base de treinamento que não é o mais recomendado, né? Então a gente tem que fazer a predição agora usando a base de teste, tá? Usar a base de treinamento para treinar e depois fazer as predições é a mesma coisa que um professor de matemática num dia de revisão para a prova dá uma prova de revisão e no outro dia, quando for aplicar a prova, dá a mesma prova para os alunos fazerem. Então não é o mais correto, né? Então o mais correto é a gente fazer a predição com um conjunto de testes ou com outro conjunto que a gente possa ter, tá? Então vou criar uma previsões de novo aqui, só que agora passando a base de teste, tá? Descartando a coluna 3, que é a nossa classe meta, né? Então criei aqui, eu posso calcular a média aqui, né? Que foi a base de teste meddev menos as previsões. Eu coloquei em valor absoluto aqui para a gente ter uma ideia, né? Então a média ficou em 0,80 aqui. Eu posso calcular também o R-squared agora aqui para a gente ter uma ideia, né? De quanto que ficou. E o R-squared do teste aqui, pode ver que ele baixou um pouquinho, né? Ele baixou para 0,55, tá? O que é normal, tá? Ele deu 0,80 lá porque eu treinei e testei com o mesmo conjunto de dados, né? Então seria o mais lógico ele dar os resultados, tá? Aqui, como eu estou treinando um conjunto diferente, a tendência é sempre o R-squared baixar um pouquinho, tá? Então a gente tem um R-squared aqui de 0,55, então uma acurácia de torno de 55%, tá? Então, assim que vocês podem utilizar árvores de decisão com regressão, né? Quando vocês têm os atributos todos numéricos, tá? E lá nas folhas lá é calculado a média para cada folha, né? Então é uma média que vocês vão usar para dizer o preço médio das residências para esse conjunto de dados. Para outro conjunto de dados de vocês, é a média que vocês vão utilizar como critério de análise de saída do conjunto de dados, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Eu acho que já está atualizado lá no GitHub, se não tiver eu atualizo agora lá. E aí na próxima aula a gente vai ver utilizando o Random Forest, tá? É bem tranquilo, como a gente viu aqui com árvores de decisão, é bem tranquilo, né? Quem não souber árvores de decisão, dá uma recapitulada aqui nessa própria playlist tem aqui um vídeo falando sobre árvores de decisão e Random Forest. E tem a playlist do ECA também, que não me lembro, mas eu acho que eu falo um pouquinho mais sobre a teoria, tá? Mas mesmo assim, estudem a teoria, tá? Aqui é só para mostrar a codificação para utilizar, né, árvores de decisão com regressão, tá bem? Bom, então vou ficando por aqui. Quem gostou aí dá like, se inscreva no canal, compartilhem, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!